Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins, vamos começar mais um treinamento do Day Trader Hero. Hoje para falar do gerenciamento de ordens de saída com timer. Essa função do gerenciamento de ordens de saída está disponível para os clientes da versão Pro e DMA, que são as duas versões que fazem a integração do gráfico e do envio de ordens. Então, eu estou aqui com o gráfico do mini contrato aberto nos 6 minutos, com o top header aqui 3 colocado no gráfico, para vocês verem, para vocês entenderem mais ou menos como funciona o gerenciamento de ordem. Então, antes de fazer um exemplo aqui mostrando o timer na saída, né, eu vou mostrar aonde configura e depois eu vou mostrar algumas ordens de hoje que foram gerenciadas já. Aqui a gente tem aquela telinha de estratégias bem conhecida de todo mundo, fica aberta aqui no menu Estratégias e Robô. A gente abre aqui, a gente vai lá para o Alarmes e Robô. E clica aqui no botão Config Pro. Tá? Você clicou aqui no botão Config Pro, você vai colocar um nome para o seu robô, né, para a sua estratégia, quantidade de ordens operadas, e aqui vocês vão ver que tem um campo extra que não existia antes, chamado Timer. Tem um reloginho aqui, se vocês passarem o mouse em cima desse reloginho, vai aparecer uma tela azul com a ajuda. Tá? Essa tela azul com a ajuda, o que ela serve? Para explicar como é que o timer funciona. Então, primeiro eu vou explicar aqui qual que é a lógica geral, eu vou ler essa ajuda aqui e depois eu vou mostrar algumas ordens gerenciadas. E depois das ordens gerenciadas, a gente vai colocar algumas ordens, um robô aqui para rodar no gráfico de 1 minuto para vocês verem as ordens gerenciando em tempo real. Tá? Então, o preço ajustado de entrada continua a mesma lógica que era antes. Tá? Se você colocar aqui mais 50, ele vai tentar entrar com a ordem a mercado. Se você colocar um valor negativo, ele vai estacionar a ordem no book, esperar que o mercado oscile para pegar a sua ordem. Né? Qual que é a lógica disso? Se der o sinal de saída da sua estratégia e a ordem de entrada ainda não entrou, porque você colocou um valor negativo aqui, ele vai gerenciar a entrada. Isso daí é uma função que já existia, né? Não é uma função nova. Isso vocês já estão até acostumados a trabalhar. Aqui embaixo, tudo em laranja, porque faz parte do mesmo pacote de saída, tá? É bom explicar que o timer não funciona nas ordens de entrada. As ordens de entrada, ou você entra mercado, ou você coloca a slipage negativa, né, o famoso preço médio, mas não tem timer. O timer é exclusivo das ordens de saída, tá? Para fechar as operações. Então, ou você coloca aqui um preço ajustado mais alto e desliga o timer. Então vou colocar aqui o timer nenhum, por exemplo. Tá? Então o que eu fiz? Eu coloquei aqui um preço de ajuste de saída, por exemplo, 35 pontos. Tá? Então a gente pode colocar 35 pontos para entrar mercado, 35 pontos para sair a mercado e deixar o timer desligado, que é o jeito que vinha funcionando aí para todo mundo hoje, né? Até hoje. Ou então, agora a gente pode vir aqui e ligar o timer, que ele vai pegar essa ordem de saída e vai gerenciar em loop, né, num loop até a execução da ordem, de tantos em tantos minutos. Ele vai gerenciar essa ordem para ela não ficar micada no book, né, porque todos nós entendemos que uma ordem micada no book de saída é um risco para nossas estratégias. Então, vamos entender aqui como é que ele funciona, lendo aqui esse texto azul. Então, o timer opera em loop até a ordem ser executada. Ok. A cada X minutos, que você escolhe quantos minutos são esse X, a cada X minutos ele altera a ordem para o último preço do mercado. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você vendeu lá a 59.600 pontos e recomprou nos 59.300 pontos, está com 300 pontos de lucro. Então ele vai subir a ordem para o preço do mercado. Agora, se você tiver com prejuízo ou com um lucro mínimo, tá? Que seja menor do que o ajuste do preço,
ele não vai subir a ordem apenas para o preço do mercado, ele vai subir a ordem, alterar a ordem para tentar marretar o mercado. Então ele vai subir a ordem para o preço do mercado mais ajuste, certo? Então isso é importante, a saída ocorre subindo o preço de tantos em tantos minutos para o último preço do mercado. Agora, se você não tiver com lucro, em vez de subir para o último preço do mercado, ele sobe para o último preço do mercado mais ajuste, que é para simular uma ordem de mercado para você sair logo, não vai ficar gerenciando a posição com prejuízo, tá? Subindo ela de tantos em tantos minutos sem bater. E um log de todas as alterações é gravado na pasta de log, tá? Então a gente tem aqui o link aqui, abrir pasta de log, ó. Se você clicar nesse abrir pasta de log, você vai ter aqui uns arquivos dentro, tá? Então, eu estou com esse arquivo aqui. Deixa eu diminuir o tamanho do meu arquivinho texto aqui para ficar mais fácil da gente ver. Eu tenho aqui só esse comando recebido xx, que na verdade quando você ativa o roteador de ordens, ele grava esse comando aqui na pasta de log. Então a minha pasta está vazia para vocês verem como é que funciona esse gerenciamento, tá? Então a pasta de log abre aqui dentro. Vocês podem escolher aqui um timer, por exemplo, eu vou colocar de 1 minuto para a gente conseguir testar, tá? E aí você tem um terceiro ajuste que você coloca aqui dentro, que é o ajuste do timer. Então tem um ajuste para entrada, um ajuste para saída, e é aqui que é importante a gente entender qual que é a função do timer. Para a entrada, a gente já consegue entrar no negativo, por exemplo, no zero. Eu posso colocar um zero aqui e eu entro no mesmo preço da flecha. Para o ajuste de saída, eu tinha que colocar um ajuste a mercado, era obrigatório, senão eu corria o risco de ficar com a ordem pendurada, tá? E o que eu fiz agora com esse timer? Eu abri a possibilidade de a gente colocar um zero aqui no ajuste de saída também. Por quê? Porque a cada 1 minuto, se não sair, eu vou colocar aqui para ele mudar a ordem. E se eu tiver com uma posição próxima do prejuízo ou a menos de 35 pontos do prejuízo, ele muda a ordem para o preço do mercado mais o ajuste. É muito importante não colocar valor negativo no ajuste do timer. Tá? Aqui dentro dessa janela, ele permite que você coloque um valor negativo, porque existem múltiplas formas de configurar isso. Mas não faz sentido colocar um valor negativo. Tá? Embora a tela permita que você coloque um valor negativo nesse gerenciador, o ideal seria que esse valor fosse sempre positivo. Tá? Então a cada X minutos aí, ele vai gerenciar a sua ordem sem usar o valor de ajuste. Tá? O valor de ajuste só vai ser usado se a ordem estiver no prejuízo. Como a gente vai fazer um teste agora para vocês verem aqui no gráfico de 1 minuto, a minha ordem vai estar sempre no prejuízo, então vocês vão perceber que ele vai usar esse ajuste toda hora. Tá? É por isso que eu vou colocar agora para vocês mostrar uma ordem que já foi executada mais cedo, que ela foi alterada mais de uma vez, uma outra que demorou 5 minutos para ser alterada, tá? Que eu fiz várias configurações hoje cedo no meu top header, com vários minutos diferentes, justamente para a gente conseguir analisar hoje como é que funciona. Então o meu robô aqui, eu vou colocar uma entrada a 50 pontos positivo para simular mercado, só para a gente entrar todas as vezes e testar a saída, tá? A saída eu vou colocar menos 50 pontos, né, o que não se faz. Eu vou colocar um gerenciador de 1 minuto. Essa configuração aqui não é para você fazer aí o seu robô. Isso aqui é um teste para você ver o robô funcionar. Muito bem, antes disso vamos mostrar aqui o meu gerenciador de ordens. Aqui eu estou com um monte de ordens do dia de hoje, certo? Inclusive tem umas recentes aqui. Ele comprou no 335, saiu no 385, né? Então vou pegar uma ordem aqui de mais cedo, ó. O que a gente tem aqui, ó? Às 9h55, tá? O meu robô mandou várias ordens aqui para comprar, saindo das vendas que eu tinha feito inicialmente. Então, quando você pega uma ordem dessa aqui, você está olhando que ela está executada, você nem vê os motivos do porquê que ela está executada aqui nesse primeiro momento. Mas o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito em cima de uma ordem, por exemplo, essa aqui do 455. Ó, e vou clicar no detalhes da ordem. Tá?
Clicando aqui no detalhe da ordem, a gente vai ver uma tela um pouco maior, que tem as informações de tudo que aconteceu na ordem. Então, aqui a corretora está com o relógio um pouco desajustado, tá? do home broker, então tem uma pequena discrepância de 18 segundos entre a ordem, esse primeiro valor aqui e os valores de baixo que estão reais. Tá? Então esse primeiro valor aqui está atrasado em 19 segundos, 18 segundos, não sei porquê, mas daqui para cá está real. É por isso que tem o 9,5518 antes do 9,5501. Né? Então o que acontece? A ordem foi recebida aqui, ó, 9,5519, resposta de envio de ordem, tá, o número da ordem que foi, o meu cliente aqui, beleza, sou eu, beleza. Às 9h56 e 59 eu coloquei um timer de 1 minuto aqui. Tá? Então esse timer de 1 minuto como é que faz? A primeira execução, ele gerencia entre 1 e 2 minutos. Se eu tivesse colocado o timer de 3 minutos, a primeira execução do timer seria entre 3 e 4 minutos. Ele sempre tem, na primeira execução, ele sempre tem 1 minuto de folga, tá? Para fazer a primeira execução. Então se eu colocar 30 minutos, vai ser entre 30 e 31 minutos a primeira execução. As demais, a primeira alteração, as demais alterações, todas seriam entre o intervalo exato escolhido. Como a gente pode ver aqui, ó, 9h56 e 59, tá? 9h55 e 19 a ordem entrou. Essa ordem foi mandada no preço de 395. Tá? A primeira alteração que aconteceu jogou ela para o preço de 450. Aí tem 45 pontos de distância. Vocês vão pensar como é que esse valor de 45 pontos ela subiu a ordem de compra do 395 para o 450. Por que tem esses 45 pontos de distância? Porque eu estava com um stop gain de 200 pontos ativo, deu uma porrada para baixo, ele mandou a ordem, mas a ordem ficou micada. Tá? Então foi um dia ótimo, não só porque a versão entrou no ar hoje, mas porque hoje aconteceu justamente isso que dá para mostrar o exemplo direitinho. Né? Então ela entrou no 395, ficou micada, 1 minuto depois ele aumentou a ordem para o 450, ela ficou micada mais 1 minuto, então dá para ver que foi 1 minuto e 30 segundos depois. Né? Lembra que a primeira execução, a primeira alteração tem esse intervalo de 1 minuto para ela poder ocorrer. Então 9h56 e 59 ele fez a primeira alteração, não bateu no 450. 1 minuto depois, 9h57 e 59, ele fez mais uma alteração de ordem, alterando mais 5 pontos para cima, para o 59 e 455. Tá? Então ele vem sempre em duas linhas, que é uma linha que ele mandou alterar e a outra linha com a confirmação da alteração. Tá? Então 1 minuto depois tem aqui, ele mandou alterar, no mesmo segundo recebeu a resposta da confirmação da alteração de 450 para 455. E aqui 20 segundos depois, 19 segundos depois, né, 9h58 e 18, a ordem foi executada, quantidade 2, tá, no preço 455, que foi aquele preço que a gente estava vendo lá. Então essa ordem aqui recebeu 2 alterações depois que ela foi enviada. Certo? Vamos ver um outro exemplo aqui embaixo, ó. Vamos ver essa ordem de 440 aqui. Deixa eu ver se ela tem alteração. Essa ordem de 440 também tem uma alteração. Essa ordem entrou aqui também às 9h55 e 18. Todas elas foram disparadas juntas, né? Essa aqui estava com preço de 370. Eu também fiz uma configuração diferente para cada gráfico para a gente ver várias situações. Então, aquela lá estava com um ajuste maior, essa aqui estava com um ajuste menor, tá? De saída. Então ela entrou com 370 no preço. Micou, igual a outra, micou. Só que essa aqui eu coloquei um tempo de 4 minutos no timer. Então de 4 em 4 minutos e não de 1 em 1, ela ia fazer a alteração da ordem até executar. No caso aqui, foi das 9h55 e 18 até as 10h00. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela demorou 4 minutos e 40 segundos para fazer isso. Então teve esses 40 segundos que são aquele 1 minuto de intervalo para a primeira alteração acontecer. Ela subiu a ordem de 370 para 440. Vocês puderam ver agora que eu estava lá no 455, tá? Quando eu estava fazendo a alteração da ordem de 1 em 1 minuto.
E essa daqui de 4 em 4 minutos já alterou para um valor mais baixo. E depois, se eu tivesse colocado a cada 15 minutos, a ordem não teria sido alterada porque ela chegaria no preço do 370. O que já está provando aqui não tem nada a ver com a ferramenta, mas é um conceito que vocês podem usar, que se você colocar o timer muito curto, não der tempo para ele deixar a ordem estacionada um pouquinho no book, o que vai acontecer é que se a sua ordem micar, o timer de 1 minuto vai te tirar num preço ruim. Tá? Porque em tese, se ela micou é porque o preço deu uma subida, ele pode dar uma voltada, né? Então é legal você esperar alguns minutinhos, cortar um pouco a ansiedade severa e esperar uns minutinhos para depois fazer essa alteração da ordem. Então esperando de 1 para 4 minutos eu já subi a ordem para 440 e não para 455, e aí 17 segundos depois a ordem foi executada nos 440. Essa daqui recebeu uma alteração só de ordem. A próxima alteração seria nas 10 horas da manhã e 04, certo? Então ela recebeu aqui essa alteração de ordem. Eu tenho algumas outras ordens. Deixa eu ver se tem ordem melhor aqui, ó. Eu tenho algumas outras ordens. 410, por exemplo. Ela não recebeu alteração. Ó, 9,55 entrou a ordem. Essa ordem já foi com preço maior, 410. E ela foi executada 2 segundos depois, ó, executada direto no 410. Então, o primeiro ajuste maior da saída já fez com que a ordem executasse e não precisava do timer. O ajuste menor da saída fez com que a ordem estacionasse no book, e aí eu precisei do timer para fazer ela rodar, e o timer pequenininho fez eu pegar os piores preços, o timer mais longo fez eu pegar preços melhores. Bem, coloquei aqui no gráfico de 1 minuto, certo? Agora eu vou pegar um estudo aqui, que chama estudo teste. O que o estudo teste faz? Ele marca compra numa ordem e venda na outra. Ele não tem inteligência nenhuma. Tá? Ah, Carlos, você acha legal operar com o estudo teste? Não, não é legal. O estudo teste não foi feito para operar, ele foi feito para fazer teste, certo? Então vou colocar o estudo teste aqui no meu gráfico, um aqui embaixo no lugar do top header. Vocês vão ver que ele tem uma flechinha de compra, uma flechinha de venda. Então, eu já estou com a minha configuração aqui pronta, ó. Eu tinha colocado lá. Eu só vou ligar o estudo aqui. Beleza. Vou puxar aqui para vocês verem o TG Broker também trabalhando. Então eu vou virar o minuto agora, ó, tá 15:25, vai virar o minuto agora. Ele vai mandar um mini contrato vendido aí com um ajuste de 50. Então vocês vão ver aqui, ó lá, já foi a minha planner aqui, ó, 1, tá? No 310 ele mandou uma vendinha aí de um mini contrato. Agora o que ele vai fazer? Vai ficar vendido, certo? Vamos ver aqui, ó. Estou vendido -1, já atualizou aqui o meu gerenciador de ordens, tá? Estou vendido aqui em -1. E quando der, faltam 20 segundos para dar a compra, ó. Estou no gráfico de 1 minuto, certo? Ele vende numa barra, compra na outra, vende numa barra, compra na outra. Conforme eu for fazendo o teste aqui, o teste for andando, eu vou perdendo dinheiro, mas vocês vão vendo o negócio funcionar. Então deixa eu aumentar aqui as barrinhas para a gente ver mais nitidamente o que está acontecendo. Vocês podem ver aqui, ó, foi executado no 310. Agora ele mandou uma ordem, ó. Tá vendo? Ele mandou uma ordem no 315. Não vai aparecer no book, porque essa minha ordem está estacionada. Aqui, ó, C+1. A ordem está em aberto. A gente pode ver a ordem em aberto aqui no 265. Eu mandei 50 pontos de ajuste para baixo. Tá? 50 pontos de ajuste para baixo. Então ela está no 265. Até ela ser gerenciada, vai demorar 1 minuto e pouco. Isso quer dizer que eu vou mandar mais uma venda daqui a 1 minuto. E ela vai ser gerenciada também. Quando chegar o gerenciamento dessa ordem aqui, a minha venda vai ser gerenciada também. A não ser que os 50 pontos não sejam suficientes e ele execute a ordem. Está caindo. Tá, então ele chegou até 275. Está no 265 a ordem, né, que a gente jogou.
Aí, ó, vendi mais um. Tá aberto aqui, tá vendo ainda? Ó? Tá aberto aqui. Ó, tô vendido em 2 e eu tô com um aberto. Tá? O que vai acontecer é que quando eu gerenciar essa ordem aqui, né, quando essa ordem que tá mais um aqui gerenciar, eu vou ficar menos um de novo, porque ele vai subir a ordem para o preço do mercado. Certo? Então eu vendi no 310 aquela ordem lá. Ih, acho que não sei. Eu acho que não deu tempo de gerenciar, hein? Deu certo, eu ganhei 50 pontos, não gerenciou minha ordem, quer ver? É. Não gerenciou minha ordem, eu ganhei 50 pontos, não deu certo. Mas tudo bem, porque eu estou vendido aqui, vamos fazer o teste de novo. Daqui a pouco ele vai vender, ele vai comprar mais uma. Daqui a 10 segundos ele vai mandar mais uma para comprar. E aí mais um minuto ele vai gerenciar. Eu estou vendido aqui no 290 agora. Ó. 290 vendeu. Agora ele vai mandar a ordem no 200 e... Vamos ver onde é que ele mandou a ordem. No 210 ele mandou a ordem. Então, vamos esperar que eu não tenha lucro, que não dê certo, certo? Para a gente ver a ordem gerenciando. Ixi, tô achando que eu vou ter lucro de novo. Já foi no 235 lá, mano. Péssimo, né, gente? Tô tendo muito lucro, não devia. Vamos lá, ó. Então ele mandou vender no 310 e acabou executando no 265 mesmo. Mandou vender no 290 e tem uma ordem aberta que está aqui no 210. Essa daqui eu acho que ele vai gerenciar. Se der tudo certo, ele gerencia. Agora eu vou vender mais uma daqui a pouco. Ah, não acredito. Executou de novo sem gerenciar. Executou, ganhei mais 50 pontos sem gerenciar. E eu estou vendido de novo. Ah, eu já ganhei 20 reais nessa brincadeira. Foram 100 pontos. E eu estou vendido de novo. E parece que o movimento de queda aí acabou. Daqui a pouco a gente vai fazer mais uma compra. E vamos ver se dessa vez eu consigo perder uma graninha para a gente ver funcionar aqui em tempo real o gerenciamento de ordem. A minha pasta aqui dos logs está aberta aqui, ó. Vou dar uma atualizada nela. Vocês podem ver que tem aqui todas as informações. Vou colocar por a data de envio aqui para ficar mais fácil da gente ver. Não, o comando recebido, robográfico, comando recebido, robográfico. Remoção da ordem do gerenciamento de timer, tá vendo? Então a ordem 107499 foi removida. Ó, a ordem não é mais passível de alteração, status executada. Mandou mais uma ordem lá. Então, agora ó, eu estou aqui de novo vendido em 1, com a quantidade 1 aberta no 160. Se tudo der certo, não cai mais até o 160 e a gente consegue fazer o gerenciamento bonitinho. Tá, então eu estou recebendo aqui, tem mais um... Ó, remoção de ordem foi às 15h29. Acho que a outra ordem nem chegou a 15h31, já removeu mais uma ordem também, que foi aquela segunda lá que também executou. Então, ó, remoção de ordem, vai ficar um arquivo HTML aqui quando ele gerenciar a ordem, tá? Com a resposta. Agora sim, né? Ó, eu vendi no 205, estou tomando um prejuízo de 40 pontos. Quando essa ordem aqui for gerenciada, que vai ser 32, acho que vai ser as 33h29, ele está vendendo ainda aí, né? Vendi mais um pouquinho aqui, ó. Quando essa ordem aqui que está em aberto for gerenciada, ele vai gravar um HTML aqui dentro para mim. Certo? E a gente vai saber que ela foi gerenciada porque ela vai sair do aberto para o executado. Eu só tenho uma ordem de compra, eu tenho duas de venda e uma de compra. Está vendido em menos 2, com mais um aqui aberto. Então, vamos esperar que ele gerencie a minha ordem. Esse menos 2 aqui vai cair para menos 1 quando ele gerenciar a ordem. Então, o que eu fiz agora, como finalmente gerenciou a minha ordem, e ela está mandando ainda a ordem lá, mas tudo bem, vamos ver essa alteração aqui. Ó, tá com aqueles 18 segundos ainda de atraso lá no Home Broker, né? Então o horário certo é esse daqui, ó, 15h31:02, 15h31:02.
É que esse horário que está errado aqui é o que fica marcado aqui no gerenciador, né? Mas esse aqui é o certo, 31:02. A alteração da ordem aconteceu às 32:42, então como eu tenho 1 minuto para o gerenciamento, acontece entre 1 e 2 minutos o primeiro gerenciamento, os outros aconteceriam a cada 1 minuto apenas. Então, ele gerenciou aqui a ordem, alterando para o 300, tá? Ela foi no 160 inicialmente para o 300, que na verdade era os 265 que estavam no mercado, mais 35 do meu ajuste. E aí ele já executou um pouquinho depois aqui, ó, tá? Executada a ordem no 300. Então agora eu já posso desligar esse negócio aqui, que ele vai ficar mandando ordem até amanhã, né? Então deixa eu vir aqui e aí eu vou mostrar uma coisa legal para vocês também do gerenciamento de ordem. Eu vou desligar o robô aqui. Ó, desliguei o robô, certo? Não tem mais o texto laranja aqui dentro e está desligado. Só que eu tô com uma ordem micada, que é essa daqui de venda. Essa ordem aqui do mais um de compra, que está em aberto, ela fica sendo gerenciada, porque quem gerencia ela é o TG Broker, não é o gráfico. Tá? Então, se você fechar o gráfico, as ordens gerenciadas vão continuar sendo gerenciadas. Mas, então essa ordem que está aberta aqui, ela vai ser gerenciada. Mas a minha posição aqui, -1, não vai ser gerenciada. Esse -1 aqui está efetivamente operado, executado e vai ficar assim. Então, quando eu clicar aqui no botão Zerar Day Trade, vocês podem ver que tem uns botõezinhos novos aqui. Ah, saiu. Deixa eu fazer mais uma venda aqui. Está subindo ou está caindo? Acho que vai cair, então eu vou vender. Muito bem. Ó, vendi. Então, voltando ao que eu estava falando, está -1 aqui vendido. Essa minha venda que eu acabei de fazer não vai ser gerenciada, tá? Então, deixa eu só mostrar para vocês, que eu acabei não mostrando antes, né, os relatórios de gerenciamento de ordem. Ó. Ele fez 3 gerenciamentos de ordem aqui, ó. Foram 3 ordens que foram gerenciadas. Se você abrir aqui o arquivo, ele vai abrir no seu gerenciador, no seu navegador de internet. Tá? Então, deixa eu diminuir aqui a tela para vocês verem melhor. Olha o que ele fez. Ó. Gerenciamento de ordens do timer alterou o preço das seguintes ordens. Número da ordem, o ativo, o robô. Lembra que eu dei o nome de teste para o meu robô? Esse F aqui, ó, é porque ele está enviando a ordem no preço da flecha. Então é teste F porque está indo no preço da flecha e não está indo no preço do mercado. O meu timer é de 1 minuto, então a cada 1 minuto ele altera as ordens. O preço original era 160, o preço novo foi 300. A quantidade da ordem é 1, a quantidade ele não muda. Tá? Se tiver parcial, né? Tem muita gente que pergunta, e se tiver parcial? Tanto faz, é o mesmo gerenciamento, porque se tiver parcial, não precisa alterar a quantidade, você precisa só alterar o preço do saldo que está em aberto. Tá? Então é isso que ele faz, ele só vai alterando o preço do saldo que está em aberto. A quantidade ele não muda, então não tem problema nenhum se tiver parcial ou não. A quantidade que já está executada, ele não vai conseguir alterar o preço, a quantidade que está executada já ele vai conseguir alterar o preço. E vai funcionar perfeitamente, eu já testei aqui, já funcionou, vocês podem ficar tranquilos. É uma ordem de compra, então esse tipo C aqui é uma ordem de compra, então ele estava gerenciando as ordens de compra. Ele chegou a fazer apenas uma alteração nessa ordem, depois ele executou. Aí eu tenho outro relatório aqui, que é de outra ordem já, então vamos abrir os 3 aqui para a gente ver. Ó. Uma é a ordem 10.74.159, a outra é a 10.74.212, e a última que iniciou, que foi essa aqui que vocês acabaram de ver me tirando a operação, foi a 10.74.258. Dito isso, vamos voltar aqui para a minha posição vendida. Que agora eu vou mostrar uma coisa legal para vocês. Né? Não sei se todo mundo já sabia aqui como é que funciona essa tela. Vocês têm aqui a possibilidade de clicar no +1 para zerar, sem cancelar as ordens em aberto. Se você clicar no Zerar Day Trade, você cancela as ordens em aberto, tá bom? Cancela as posições e também cancela as ordens em aberto. Se tiver alguma ordem em aberto aqui, ela vai ficar cancelada igual essa aqui, ó. Tá? Ela vai entrar e vai ficar cancelada. Tem o +1, tem o +2 que vai virar mão. Então se eu clicar no +2 agora, eu virei comprado. Não estou mais vendido, agora estou comprado. Certo? No 260, estou comprado. Ó. Comprei 2 no 260.
tá? Então estava vendido do 255, em 3 minutos o preço está no mesmo lugar, comprei aqui no 260. E se eu quiser zerar o Day Trade, eu vou clicar aqui em zerar Day Trade, tem esse flagzinho no meio agora, ó. Desativar robôs e Excel após zerar. Eu posso tirar esse flag e eu posso deixar. Se eu deixar, o que vai acontecer... Ó, vou clicar aqui zerar Day Trade, o meu TG Broker vai ficar amarelo, ó. Igualzinho acontece com o stop financeiro. Tá? Então eu vendi no 230, ó, não devia ter virado a mão porque estava caindo, certo? Então eu vendi no 230. O meu robô aqui em cima vai ser desativado. Se eu tivesse com o robô ligado aqui dentro do gráfico, não está mais. Se tivesse ligado, ia dar aquele alerta de erro no robô, porque ele não vai ter mais a integração com o TG Broker. Tá? O TG Broker ficou amarelinho, desativou. O que acontecia muito é que o pessoal estava olhando lá mais 45 mil reais aqui no posição de Day Trade, ia lá, clicava no zerar Day Trade, encerrava todas as posições, ficava super feliz, esquecia de fechar o gráfico, aí quando acabava a operação do gráfico, e nisso o gráfico está despencando, olha lá, ó. Né? Nisso acabava a operação do gráfico, o gráfico mandava as ordens para zerar a posição, a galera ficava comprada de novo lá no TG Broker, na corretora. E aí tinha que vir zerar a posição de novo, e aí pagava a corretagem, pagava um ajuste do preço, tinha um prejuízo em relação a isso. Os 45 mil reais caíram para 44. Né? Então agora não tem mais isso. Quando você clica no zerar Day Trade, a telinha fica amarela e não recebe mais ordem de robô nenhum. Tá? E para voltar à integração, no meu caso aqui, por exemplo, não tem robô nenhum lá. Então, se eu quiser ligar o robô agora, eu tenho que vir aqui no menu Joystick. Vou vir aqui no menu Joystick e vou clicar em reativar o recebimento de ordens via robô Excel. A tela fica preta, o que não quer dizer que ela não está recebendo ordens. Tá? A tela vermelha e azul do Excel e do robô, elas são indicativo para você. Tá? Tanto faz se ela tiver vermelha, azul ou preta, ela recebe a ordem do gráfico. Desde que as assinaturas digitais e as senhas tenham direitinho, ela vai receber a ordem do gráfico, tá bom? Então deixa eu ver. Bom, gente, parece que hoje não teve pergunta. Eu fiquei aqui desligando e religando a conexão, porque realmente o live stream está com algum problema e estava caindo um pouco a conexão. Eu vou colocar esse treinamento gravado no YouTube. Quem estiver vendo gravado mesmo e tiver alguma dúvida, pode mandar para mim no suporte@tradergrafico.com.br ou no meu Twitter @tradergráfico.